E aí, galera? Beleza? Vocês, fãs de carteirinha do Harry Potter, já pararam para pensar no poder mágico da galera da saga? Tipo, quem são os bruxos que mandam ver de verdade? Se liga que hoje a gente vai desvendar os 10 bruxos mais poderosos do mundo mágico de Harry Potter. Preparem-se para conhecer a nata da magia, bruxos e bruxas que marcaram época com seus poderes absurdos e feitos inacreditáveis. Vamos destrinchar cada um deles, desde os mocinhos que a gente ama, até os vilões que a gente ama odiar. Então segura essa varinha, aumenta o volume do fone e bora pro vídeo porque a gente tem muita coisa para desvendar. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum feitiço. Começando com o cara, o mito, a lenda Alvo Dumbledore. Esse dispensa apresentações, né? Considerado por muitos o bruxo mais poderoso de todos os tempos, Dumbledore era tipo um gênio da lâmpada inteligente, estratégico e com um poder mágico de dar inveja até no Voldemort. Ele era o cara que botava medo no você sabe quem. E não era pra menos, né? Dumbledore era mestre em várias áreas da magia, tipo transfiguração e defesa contra as artes das trevas. Sem falar que era o único bruxo conhecido a dominar a varinha das varinhas, o que já diz tudo, né? Mas Dumbledore não era só poder bruto, não. Ele era um líder nato, que defendia Hogwarts com unhas e dentes, e um estrategista de primeira que sempre estava um passo à frente dos inimigos. Lembra da Ordem da Fênix? Foi ele quem juntou a galera para combater o Voldemort e seus comensais da morte na primeira vez. E não podemos esquecer da batalha épica contra o Grindelwald, que entrou para a história como uma das maiores demonstrações de poder mágico de todos os tempos. Dumbledore era o tipo de bruxo que inspirava respeito e admiração, e sua morte foi um baque enorme para todo mundo. Mas o legado dele, esse ficou. Dumbledore provou que o amor e a coragem são armas poderosas contra o mal, e que a união faz a força na hora de combater as trevas. E aí, o que vocês acham do Dumbledore? Deixem nos comentários qual foi o momento mais épico dele na saga. Se o Dumbledore era o mocinho que a gente ama, o Voldemort era aquele vilão que a gente ama odiar. Ele era tipo o rei do bullying mágico, sabe? Arrogante, manipulador e com sede de poder, o Voldemort espalhava o terror por onde passava. E não pensem que ele era só cara feia, não. O cara era um gênio das artes das trevas, com um poder mágico de dar até medo. Ele dominava feitiços que a maioria dos bruxos tremia só de pensar, como a maldição da morte. E ainda teve a audácia de dividir a própria alma em 7 partes para virar, teoricamente, imortal. É mole? Imagina a treta que foi pra galera destruir todas as Horcruxes. O Voldemort era obcecado por poder e imortalidade, e essa busca desenfreada o levou a cometer atrocidades. Ele matou os próprios pais, aterrorizou o mundo bruxo por anos, e foi o responsável por muitas mortes, incluindo a dos pais do Harry. Mas, como todo bom vilão, ele tinha seus pontos fracos. A arrogância e a incapacidade de amar foram a ruína do Voldemort. Ele subestimou o poder do amor que a Lily sentia pelo Harry, e essa falha custou a ele a própria vida. No fim das contas, o Lorde das Trevas aprendeu da pior forma que o amor é uma força muito mais poderosa do que ele jamais poderia imaginar. E antes do Voldemort botar terror no mundo bruxo, quem causava era ele, Gellert Grindelwald. Esse cara era tipo um rockstar da magia, charmoso, poderoso e com uma legião de seguidores. Mas não se deixem enganar pelo rostinho bonito, porque o Grindelwald era perigoso. Ele queria dominar o mundo, tanto o bruxo quanto o trouxa, e não tinha medo de usar seus poderes para isso. Grindelwald era um gênio da magia desde criança. Ele era obcecado pelas relíquias da morte e acreditava que os bruxos eram superiores aos trouxas. Essa ideologia torta o levou a formar um exército e espalhar o caos pelo mundo. Ele era um mestre duelista
capaz de derrotar bruxos experientes com uma facilidade assustadora e ainda dominava feitiços extremamente poderosos. Teve até treta com o Dumbledore, que era seu amigo de infância. Os dois eram inseparáveis, unidos pelo sonho de encontrar as relíquias da morte e mudar o mundo. Mas a amizade deles azedou quando Grindelwald começou a usar métodos cada vez mais violentos para alcançar seus objetivos. No final, a treta terminou num duelo épico que entrou para a história como um dos maiores embates mágicos de todos os tempos. Apesar de ter sido derrotado pelo Dumbledore, o Grindelwald deixou sua marca no mundo bruxo. Ele provou que até mesmo os bruxos mais poderosos podem ser corrompidos pela ambição e que a busca pelo poder a qualquer custo pode ter consequências desastrosas. E quem disse que para ser um bruxo poderoso precisa ser adulto? A Hermione Granger tá aí para provar que a nova geração vem com tudo. Ela pode até ser a nerd da turma, mas não se enganem, porque a Hermione é um furacão de inteligência e poder mágico. Ela é tipo a Wikipédia ambulante de Hogwarts, sempre com a resposta na ponta da língua e um feitiço na manga para qualquer ocasião. Desde o primeiro ano em Hogwarts, a Hermione já deixava claro que não estava para brincadeira. Ela dominava os feitiços com uma rapidez impressionante e sempre se destacava nas aulas, mesmo nas mais complicadas, como poções e transfiguração. Mas não era só a inteligência que fazia da Hermione uma bruxa poderosa. Ela era corajosa, leal e estava sempre disposta a enfrentar qualquer perigo para defender os amigos e o que acreditava ser certo. Se não fosse pela inteligência e a coragem da Hermione, o Harry e o Rony provavelmente teriam morrido várias vezes, né? Ela salvou a pele deles em várias enrascadas, como quando enfrentou um trasgo da montanha no primeiro ano, decifrou o enigma das poções no segundo ano e até ajudou a bolar o plano para destruir as Horcruxes. A Hermione é a prova de que o conhecimento é poder e que com determinação e coragem podemos superar qualquer desafio. Ela é um exemplo para todos nós, mostrando que não importa a sua idade ou o tamanho do desafio, o importante é nunca desistir de lutar pelo que é certo. E falando em personagens complexos, chegamos no mestre da Friendzone, Severus Snape. Esse é aquele tipo de personagem que a gente ama odiar e odeia amar, sabe? Durante a saga inteira, ficamos na dúvida se ele era mocinho ou vilão, e a história dele era cheia de reviravoltas. Snape era um bruxo extremamente poderoso, mestre em poções e dono de um talento nato para magia. Ele era o tipo de professor que colocava medo nos alunos, com aquele jeito frio e sarcástico. Mas por trás daquela máscara de durão, Snape escondia um coração partido e um amor secreto que poucos conheciam. O cara era completamente apaixonado pela Lily Evans, mãe do Harry, desde a infância. Mas como nem tudo são flores, o destino pregou uma peça cruel nele. Snape se envolveu com as artes das trevas na juventude e acabou se juntando ao Voldemort. Ele até chegou a xingar a Lily de sangue ruim, o que causou um racha irreparável na amizade deles. Quando o Voldemort matou a Lily, Snape ficou devastado e se arrependeu profundamente de suas ações. Ele fez um acordo com o Dumbledore para proteger o Harry, mesmo que isso significasse viver uma vida de mentiras e sacrifícios. No final, descobrimos que Snape era um agente duplo que arriscou a própria vida para garantir a segurança do Harry e ajudar a derrotar o Voldemort. Ele provou que o amor pode se manifestar das mais diversas formas e que mesmo o bruxo mais sombrio pode encontrar a redenção. E falando em professores marcantes, quem não se lembra da professora Minerva McGonagall? Essa é aquela figura que impõe respeito, sabe? Ela era durona, exigente e não tolerava desaforo de ninguém, nem mesmo dos gêmeos Weasley. Mas por trás daquela fachada rígida, a professora McGonagall escondia um coração de ouro e uma lealdade inabalável a Hogwarts. Ela era uma bruxa extremamente poderosa,
mestre em transfiguração e uma animaga registrada, capaz de se transformar em um gato malhado. Ela comandava Hogwarts com mão de ferro, garantindo que as regras fossem cumpridas e que os alunos recebessem a melhor educação possível. Mas a professora McGonagall não era só uma excelente professora, ela também era uma guerreira nata. Durante a Batalha de Hogwarts, ela lutou bravamente contra os Comensais da Morte, mostrando que não tinha medo de colocar a cara à tapa para defender a escola e seus alunos. Ela liderou a resistência com coragem e determinação, inspirando os outros a lutarem pelo que era certo. A professora McGonagall era a prova de que a força não está apenas nos músculos, mas também na inteligência, na coragem e na determinação. Ela nos ensinou que a idade não é limite para lutar por aquilo que acreditamos e que nunca devemos subestimar o poder de uma mulher forte e decidida. E se tem uma coisa que o Voldemort sabia fazer era escolher seguidores fiéis, mesmo que eles fossem tão doidos quanto ele. E quando a gente fala em fidelidade, não tem como não pensar na Bellatrix Lestrange. Essa mulher era o braço direito do Lorde das Trevas, uma comensal da morte cruel, sádica e completamente devotada ao seu mestre. Ela era obcecada pelo Voldemort e faria qualquer coisa para agradá-lo, mesmo que isso significasse torturar, matar ou causar dor e sofrimento aos outros. A Bellatrix era uma bruxa poderosa, mestre em artes das trevas e uma duelista implacável. Ela adorava torturar seus inimigos com a maldição Cruciatus, um feitiço que causava dores insuportáveis. Foi ela quem matou o Sirius Black, padrinho do Harry, e torturou Neville Longbottom e seus pais até a insanidade. Ela era a prova de que a magia nas mãos erradas pode ser extremamente perigosa e que a devoção cega a um líder cruel pode levar a atos terríveis. Apesar de toda a sua crueldade, a Bellatrix era uma personagem fascinante. Ela era completamente insana, mas ainda assim era impossível negar sua força e determinação. No final, ela encontrou seu fim durante a Batalha de Hogwarts, derrotada por Molly Weasley, que provou que o amor materno é uma força mais poderosa do que qualquer magia negra. Quem vê o professor Filius Flitwick pela primeira vez pode até duvidar do seu poder, afinal, ele era baixinho e tinha um jeito meio engraçado de ser. Mas não se enganem pela aparência, porque o Flitwick era um bruxo poderoso e um mestre em feitiços. Ele era o tipo de professor que inspirava os alunos a darem o seu melhor, sempre encorajando a criatividade e o talento. Mas não pensem que ele era só um rostinho bonito, não. Flitwick era um duelista extremamente habilidoso e um mestre em encantamentos. Ele era capaz de realizar feitiços complexos com uma precisão milimétrica e conseguia desarmar um oponente em questão de segundos. Durante a Batalha de Hogwarts, ele lutou bravamente contra os Comensais da Morte, mostrando que tamanho não é documento quando se trata de coragem e habilidade mágica. Ele era a prova de que a magia pode se manifestar das mais diversas formas e que o importante é ter paixão pelo que faz e usar seus conhecimentos para o bem. Flitwick nos ensinou que a verdadeira força está na inteligência, na determinação e na vontade de fazer a diferença no mundo, não importa o tamanho do desafio. E falando em mestres em poções, não poderíamos esquecer do professor Horace Slughorn. Ele era aquele tipo de professor gente boa, sabe? Adorava um bom vinho, uma boa conversa e, claro, alunos talentosos. Ele tinha um talento especial para identificar jovens bruxos promissores e adorava colecionar amizades influentes. Mas não pensem que o Slughorn era só um bom vivant, não. Ele era um mestre em poções e possuía um conhecimento vasto sobre magia avançada. Ele sabia preparar poções complexas com maestria e tinha um talento especial para ensinar os alunos a dominarem a arte da poção. Ele teve um papel fundamental na luta contra o Voldemort, mesmo que a contragosto. Foi ele quem, sem querer,
revelou ao Tom Riddle o segredo das Horcruxes, mas também foi ele quem, com a ajuda do Harry, entregou a memória crucial que ajudou a derrotar o Lorde das Trevas. Slughorn nos ensinou que nunca é tarde para fazer a coisa certa e que, mesmo os bruxos mais hedonistas, podem ter um coração de ouro quando a situação exige. E é claro que não poderíamos terminar essa lista sem falar do nosso querido Harry Potter. Ele pode até ter começado a saga como o menino que sobreviveu, mas ao longo dos anos, ele provou ser muito mais do que isso. Harry se tornou um bruxo poderoso, corajoso e determinado a derrotar o Lorde das Trevas de uma vez por todas. Ele não era o aluno mais brilhante da turma, nem o mais talentoso em todas as áreas da magia, mas ele tinha algo que nenhum outro bruxo possuía: a coragem de enfrentar seus medos, a lealdade inabalável aos seus amigos e um coração cheio de amor, capaz de vencer até mesmo a magia mais poderosa. Harry enfrentou o Voldemort diversas vezes, desde o primeiro ano em Hogwarts até o confronto final na Floresta Proibida. Ele superou a perda dos pais, a traição de amigos, a dor da perda e a constante ameaça do Lorde das Trevas. E no final ele saiu vitorioso, provando que o amor realmente pode vencer o mal. Harry nos ensinou que a verdadeira força não está apenas no poder mágico, mas também na coragem, na determinação, na lealdade e no amor. Ele se tornou um símbolo de esperança para o mundo bruxo e um exemplo a ser seguido por todos nós. E essa foi a lista dos 10 bruxos mais poderosos de Harry Potter. Cada um deles deixou sua marca no mundo mágico, com suas habilidades incríveis e histórias emocionantes. Mas e aí? Qual desses bruxos poderosos é o seu favorito? Conta pra gente nos comentários e não esquece de defender o seu escolhido. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo mágico. E ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade. Valeu por assistirem até aqui e até a próxima. E lembrem-se, a magia está em todos nós.